O clima da Terra tem variado bastante. Em grande parte, essa variação deveu-se a causas naturais, tais como longos períodos de exposição às atividades vulcânicas. No entanto, na atualidade, o homem tornou-se um importante causador dessas modificações através da emissão dos gases de efeito de estufa. Chamo-me Frank Venâncio Beni e neste vídeo vou falar sobre as modificações climáticas, assim como as suas consequências para os seres humanos e para os ecossistemas. Conforme foi referido anteriormente, as modificações climáticas podem ter causas naturais. No entanto, nesta apresentação, vamos falar sobre as causas antropogênicas, ou seja, as causas humanas das modificações climáticas. Conforme nos referimos, as modificações climáticas são resultado da emissão dos gases de efeito de estufa. Entre esses gases, o dióxido de carbono tem sido muito discutido. Portanto, o dióxido de carbono é um dos principais gases do efeito de estufa e a sua emissão pelos seres humanos tem causado graves consequências aos ecossistemas. Dentre as consequências do aquecimento global, ou seja, dentre as consequências das mudanças climáticas, destacam-se o aquecimento global, que é caracterizado pelo aumento das temperaturas na superfície terrestre. Para além do aquecimento global, há aumento da frequência de fenômenos climáticos extremos, tais como secas, inundações e tantos outros fenômenos que são resultado das alterações climáticas. Para além das consequências já referidas, as mudanças climáticas também causam o aumento do nível médio das águas do mar. Como isso acontece? Conforme sabemos que as mudanças climáticas causam aquecimento global, esse aquecimento vai causar o derretimento do gelo das regiões polares e esse derretimento do gelo vai causar o aumento do nível médio das águas do mar. Dentre as consequências já referidas, a desertificação, as secas e as inundações têm sido maior preocupação e grande ameaça à sobrevivência dos seres humanos. Essas consequências não só afetam a capacidade da produção agrícola, assim como afetam a composição da biodiversidade, comprometendo aquilo que é a qualidade de vida da humanidade. Por isso, há que se ter atenção e tomar medidas para que nós possamos mitigar os impactos das mudanças climáticas com vista a melhorar a qualidade de vida da população. As modificações climáticas têm grandes impactos na agricultura, na segurança alimentar e na disponibilidade de água. Falando da agricultura, por exemplo, a seca, as inundações comprometem a prática da atividade agrária. E esse comprometimento causa grandes impactos à vida da humanidade, pois uma grande parte da população depende da agricultura para sua sobrevivência. E o comprometimento da agricultura, sendo que grande parte da população depende dessa atividade para sua sobrevivência, causa a insegurança alimentar. E as secas, que têm sido registradas em várias partes do mundo, causam a falta de água para as populações, constituindo um grande problema resultante das modificações climáticas. Essas consequências têm levado à perda da biodiversidade, incluindo, em casos mais extremos, a perda da vida humana. Nesta parte vou falar sobre as mudanças climáticas no mundo e as estratégias de adaptação. Em termos das mudanças climáticas no mundo, é importante referir que as mudanças climáticas são um problema global que, portanto, afetam todos os países do mundo. No entanto, os seus impactos ou a gravidade com que atacam certas regiões dependem daquilo que são as estratégias de adaptação. Conforme nós sabemos, existem países que estão mais adaptados às mudanças climáticas e há países que estão menos adaptados às mudanças climáticas. E essa adaptação é que leva com que as mudanças climáticas causem impactos mais graves ou impactos mais leves. Por essa razão, em muitos países africanos, sendo países em desenvolvimento, as mudanças climáticas têm causado impactos graves às comunidades humanas e aos ecossistemas. Por isso, há necessidade de adoção de medidas de adaptação
para que essas mudanças não possam causar impactos tão graves às comunidades humanas. Aqui nesta apresentação vamos discutir algumas estratégias de adaptação às mudanças climáticas que têm sido usadas na agricultura e em várias esferas da sociedade humana. Na agricultura, várias medidas têm sido tomadas para a adaptação às mudanças climáticas. Conforme já foi referido que no continente africano várias populações dependem da agricultura para sua sobrevivência, o comprometimento dessa prática pode trazer graves problemas às famílias, incluindo a segurança alimentar. Por isso, na agricultura, algumas das medidas que têm sido tomadas são a utilização de sementes resistentes à seca ou às mudanças climáticas. Para além disso, o aprimoramento da irrigação e a rotação de culturas são medidas que têm sido adotadas para contornar os problemas das mudanças climáticas. Conforme foi referido que as mudanças climáticas trazem a escassez da água, uma das medidas de adaptação a essas mudanças é o gerenciamento dos recursos hídricos. E esse gerenciamento tem sido observado na prática da atividade agrícola, em que têm sido adotadas algumas técnicas, como é o caso da irrigação por gotejamento, que é uma técnica de irrigação que é utilizada para poupar água, portanto, constituindo uma medida de adaptação às mudanças climáticas. Para além disso, há uma necessidade de adaptação urbana, tanto que em várias cidades e em várias regiões têm sido praticadas campanhas de reflorestamento com vista à redução, portanto, dos impactos das mudanças climáticas. E nas cidades têm sido construídas valas de drenagem para evitar as inundações urbanas. E para terminar esta apresentação, vou falar sobre o Protocolo de Kyoto, que foi um importante tratado internacional relacionado às mudanças climáticas. Importa referir que o Protocolo de Kyoto foi um tratado que tinha como principal objetivo a redução da emissão dos gases de efeito de estufa. Como nos referimos anteriormente, esses gases são os principais responsáveis pelo aquecimento global e esse protocolo tinha como objetivo a redução da emissão desses gases com vista à redução do aquecimento global e, consequentemente, do efeito de estufa. Para além do Protocolo de Kyoto, que foi adotado na COP3, importa falar sobre o Protocolo de Paris, que foi adotado na COP21 em 2015. O Acordo de Paris representa uma das mais significativas políticas, ou seja, um dos mais significativos avanços nas políticas ambientais. O Acordo de Paris tem como principais objetivos limitar o aumento de temperatura global a 2 graus Celsius, com esforços para restringi-lo a 1,5 graus Celsius. Todos os países devem apresentar contribuições nacionalmente determinadas, revistas a cada 5 anos, e promover o financiamento de 100 bilhões de dólares anuais para ajudar os países em desenvolvimento a mitigar e se adaptar às mudanças climáticas. Diferentemente do Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris envolve tanto os países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento com os compromissos proporcionais às mudanças climáticas. Portanto, quando se fala de modificações climáticas, das mudanças climáticas, esses dois grandes acordos assumem extrema relevância. Falo do Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, pois esses acordos têm como objetivo a redução dos gases de efeito de estufa e, portanto, reduzindo as alterações climáticas, assim como o aquecimento global. E conforme nós abordamos, com a redução, portanto, desses gases, portanto, essa redução que é proposta por esses dois grandes acordos, há, portanto, a redução das alterações climáticas, a redução do aquecimento global e a redução, portanto, do aumento, quer dizer, não há o aumento, portanto, do nível médio das águas do mar e, portanto, também vai haver a redução daquilo que são os eventos climáticos extremos, proporcionando uma melhor qualidade de vida à população. Mas atenção, para que isso aconteça, é necessário que nós
tomemos medidas para evitarmos, portanto, o aquecimento global. É necessário que cada um de nós evite, portanto, a emissão de gases do efeito de estufa. É necessário que evitemos as queimadas descontroladas. É necessário que, na medida do possível, façamos o reflorestamento, pois, como nós sabemos, as plantas são de extrema importância na absorção do dióxido de carbono e, consequentemente, na redução, portanto, da sua concentração no ar e, portanto, a redução do efeito estufa ou, portanto, do aquecimento global. Tendo dito isto, convido a todos para que possamos fazer parte desta grande campanha de combate às mudanças climáticas para fornecermos melhor qualidade de vida a nós e às próximas gerações. E muito obrigado pela atenção dispensada.